vocês aqui sobre o plano inclinado, tá bom, pessoal? Plano inclinado, esse aqui, ó, essa rampa aqui, né? Pense aqui como uma rampa e aqui tem uma caixa. Só que essa caixa está em repouso. Essa superfície não é lisa, tá bom? Ela é áspera. Então, tem aqui atrito entre a caixa e a superfície dessa rampa. Então, nessa questão é o seguinte: como calcular o coeficiente de atrito estático? Por quê? Porque está parado. A caixa poderia estar também descendo, mesmo tendo atrito. Então, isso aí seria para calcular o coeficiente de atrito dinâmico. Aqui no caso nosso está em repouso, então é para calcular o coeficiente de atrito estático, ou seja, medir isso aí. Ela está parada por causa do atrito. Vamos calcular esse coeficiente de atrito. Tá bom? O que acontece? Vamos lá. Então aqui é o seguinte. Nós podemos aqui aplicar as forças. Vamos aplicar as forças aqui, ó. A primeira força a aplicar, a dica, a primeira força a você aplicar aí é a peso, que é perpendicular, ou seja, faz 90 graus com a superfície. Gravou? Peso. Faz 90 graus com essa superfície. Tá bom? A outra dica que eu dou para vocês é o seguinte: a outra força passa um plano assim cartesiano ali na rampa, tá bom? Olha o que eu vou fazer, eu vou imaginar aqui um plano cartesiano aqui, ó. Um eixo Y e vou imaginar aqui um eixo X, ok? O que eu vou fazer aqui? Então, primeira força, perpendicular à superfície, que é essa daqui. Depois eu fiz o quê? Um eixo, né? Eu fiz um plano cartesiano aqui, né? Agora eu vou traçar a força normal. Ok? É a força aqui, ó, que essa superfície aqui faz aqui na caixa, ó. Ela vai ter a mesma, está em cima desse eixo Y, ó. Vou chamar isso aqui de força normal. Pessoal, o que é a força normal? A força normal, né, normal a quem? Ela é normal à superfície. Então, se o bloco escorregar, essa força aqui, ela sempre é 90 graus, tá? A normal, ela faz 90 graus aqui, com a superfície aqui, ó, de apoio, tá bom? Então, força normal perpendicular aqui à superfície. Então, ela faz aqui 90 graus, também. Então, o que nós temos? Nós temos essa força aqui, que é a peso. Observe você aí que a força-peso, ela não está no eixo Y. Então, nós vamos projetar essa força. A força-peso, ela está perpendicular, faz 90 graus com a superfície, mas em relação ao eixo, ela é uma força oblíqua. Então, nós vamos fazer uma projeção dessa força-peso, né? Essa força-peso aqui, eu vou fazer uma projeção. Vou projetar ela no eixo Y e no eixo X. Olha aqui como é que faz. Eu vou projetar ela aqui, ó. Então, essa é peso em que eixo? Em Y. E vou projetar ela aqui, ó. Ela é peso em X.
esse ângulo aqui, ó, olha aqui comigo, esse ângulo aqui, ó, nesse triângulo aqui retângulo, forma um triângulo retângulo, ele vai estar aqui, ó. Então, o ângulo da superfície, né, que essa é a superfície, ele vai ficar entre o peso, que é a primeira força que eu marquei, e a PY, que é uma componente do peso em Y, que é a projeção. Ok? Então, vou botar esse P maior aqui, isso aqui é a força-peso, que em relação a esse triângulo é a hipotenusa. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse triângulo aqui, ó, estão os pontinhos nele, ó. Tá vendo esse triângulo aí no vídeo? Ó, eu vou pegar esse triângulo e vou passar ele para aqui, ó. Vou passar ele para aqui. Coisa linda, pessoal. Olha que coisa linda. Peso em Y. A hipotenusa aqui é o peso, a primeira que eu marquei. O ângulo θ. E aqui o peso em X. Pessoal, como isso aqui, a superfície não é lisa, né? Se fosse lisa, o bloco poderia escorregar. Então, como a superfície é áspera, é por isso que tem atrito. Então, nós temos também uma força de atrito, tá bom? E esse corpo aqui, se ele fosse, ele descer assim, escorregar, né? A força de atrito seria o contrário, o movimento. Então, vou marcar a força de atrito para cima. Olha bem aqui. Eu vou chamar ela de FAT. Força de atrito. Ok? Então, o que acontece? Quando você for fazer questão desse tipo, a primeira coisa vai ser você calcular Px e Py. E para calcular Px e Py, vocês vão precisar saber trigonometria. Então, vamos para cá. Vou calcular Px. Ó. Px está relacionado ao seno. Seno desse, de θ. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, vamos lá. Seno de θ. Cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é o peso. Multiplicando cruzado, eu tenho que Px é o peso vezes o seno de θ. Agora, para eu calcular o Py, eu preciso do cosseno. Cosseno, cateto adjacente, que está do lado, dividido pela hipotenusa. Multiplicando cruzado, peso em Y é peso vezes cosseno de θ. Então, nós temos o Px e o Py. Ok. Então, essas são as duas componentes do peso, porque o peso ali não está no eixo. Então, agora, eu vou aplicar a segunda lei de Isaac Newton, que diz o quê? Que o somatório das forças, né, que a força somatória de todas as forças é igual à força resultante, que é a massa vezes a aceleração. Só que como o bloco está em repouso, a aceleração aqui é zero. Tá? Então, olha bem, pessoal. No eixo Y. No eixo Y, quais as forças que eu tenho agindo no eixo Y? É o peso para cá em Y, que é PY, e eu tenho a normal para cima. É isso? Então, a força resultante é igual a massa de aceleração. Só que a força resultante em Y, quem é a força resultante?
Vamos considerar para cima positivo, então para baixo é negativo. Eu tenho a força normal menos o que está para baixo, quem? O peso em Y, massa vezes aceleração. Só que, pessoal, se o corpo está em repouso, qual é a aceleração? É zero. Então aqui a aceleração é zero. Então a força normal, esse menos P, joga para o outro lado como vocês aprenderam, vai ser igual mais PY. Só que a normal é igual a PY, né? O PY nós temos, tá? Então podemos até colocar aqui que a força normal é o peso vezes cosseno de θ. Então a força normal é essa. É igual a PY. Agora, pessoal, vamos calcular a força resultante em X. Deixa eu só virar minha câmera um pouquinho só. Então, agora no eixo Y, perdão, no eixo X. Eixo X, pessoal. Eixo X é quem? PX e FAT. Vou considerar para cima sendo positivo, para baixo negativo. Então o que acontece aqui? Ó? Nós temos que a força resultante em X é a massa vezes aceleração. Segunda lei de Isaac Newton. Força resultante em X, pessoal, quem é? É a força de atrito menos o PX. Isso, massa vezes aceleração. Só que a nossa aceleração é zero, porque a caixa está em repouso. Então a força de atrito, esse aqui, manda para o outro lado, troca de sinal. Só que, se você já vem estudando, a força de atrito é quem? A fórmula da força de atrito. Eu vou abrir a fórmula aqui. Essa letra aqui que parece um U, é chamado coeficiente de atrito. Quando a caixa está parada, é chamado coeficiente de atrito estático. Tá bom? Se estivesse descendo a rampa mesmo com atrito, seria coeficiente de atrito dinâmico. Então vou colocar um Ezinho aqui de estático. Vezes força normal. Então isso aqui, ó, o coeficiente de atrito vezes a força normal, isso é a força de atrito. Px nós temos que é o peso vezes o seno de θ. Então nós podemos calcular o seguinte, vamos lá, vamos com calma. Olha só, coisa linda. A força normal é igual ao peso vezes o cosseno de θ. Vamos substituir aqui. Não ficou lindo? Ó, substituir aqui. Então, peso vezes seno de θ. Peso, perdão, cosseno, né? Peso vezes cosseno θ. E aqui, peso vezes seno θ. Coeficiente de atrito estático vai ser peso seno de θ. Está multiplicando. Como você aprendeu, vai para o outro lado, dividindo. Peso dividido por peso dá 1. Você pode cancelar aqui, dá 1. Então, o que você chegou? Qual é a conclusão que nós chegamos aqui? Que o coeficiente de atrito estático é seno dividido por quem? Por cosseno. Aí, se você é um aluno que já está bem assim, preparado em trigonometria, você vai perceber o seguinte: quem é seno sobre cosseno em trigonometria? Você deve estar pensando aí, é a tangente, Rael. Beleza, rapaz. Beleza, menina. É isso aí. É a tangente. Então, o coeficiente de atrito estático, nesse caso,
ele é igual a tangente. Aí você deve estar assim, poxa professor, é muita letra, não é? Poxa, muita continha, não. Por que ele é bonito? O que você aprende? Quando você tem uma questão dessa, que você tem uma rampa, pensa que se ali fosse 30 graus o θ, e se a caixa está em repouso, e se ele quer o coeficiente de atrito, você não precisaria fazer essa conta, se você já sabe o resultado final. Ah, professor, então era só fazer coeficiente de atrito estático igual a tangente de 30, que lá na tabela é raiz de 3 sobre 3, era só colocar isso? Sim. E outra coisa, pessoal, o coeficiente de atrito, ele é adimensional. O que é isso? Assim, ó, quando você calcula a força, você coloca força, aí em mecânica você bota Newton, ok? Quando você calcula qualquer unidade de força, você coloca Newton. Quando você, o que acontece? Essa daqui, velocidade, você coloca metros por segundo, aceleração metros por segundo ao quadrado, ou quilômetro por hora, velocidade, quilômetro por hora. Então esse aqui não tem unidade, é um número. Ah, professor, então o coeficiente de atrito é só um número, sim, ok? Está aqui. Olha uma coisa interessante. Olha que coisa linda. Agora é linda para você pensar. Se essa rampa, se essa inclinação, vou até pegar aqui a minha régua, olha que coisa linda. Aqui tem está inclinado, que nem aquela ali, né? Imagine agora, a caixa está aqui. Imagine agora que essa rampa vai abrindo. Quem é que está aumentando? É o ângulo. Então aquele θ ali vai aumentando. Imagine se ficar assim. Isso quer dizer que gerou o quê? 90 graus com a superfície. Então o coeficiente de atrito seria igual a quem? Igual a tangente de 90. Quanto vale a tangente de 90? A tangente, se o θ for 90, olha que coisa linda, se θ for 90 graus, nós teríamos que o coeficiente de atrito seria igual a tangente de 90, né, pessoal? Que seria seno de 90 sobre cosseno de 90. Seno de 90 é 1, cosseno de 90 é o que? É 0. Pô, pessoal, quanto é 1 sobre 0? Não pensa que dá 0 aí não, hein? Não existe. Então, isso quer dizer o seguinte, se a rampa vai abrindo, chega uma hora que essa caixa ela ia perder contato, ia cair em queda livre, né? Vamos supor, ia cair em queda livre. Então, por isso que está dizendo aqui que o coeficiente de atrito não existe se a rampa fosse de 90 graus. Porque perder contato, a caixa ia cair. Não precisaria, entendeu? Não é bonito? É muito bonito, né? Um abraço para vocês.